Olá, o Salto para o Futuro já está no ar. Durante toda essa semana discutiremos como a oralidade e a construção de memória estão presentes na sociedade. Ao longo dos 5 programas dessa série, vamos falar sobre as histórias contadas, transmitidas de geração em geração, e sobre os contos e recontos que guardam tradições e lembranças. E o significado da oralidade em uma sociedade multicultural é o tema do programa de hoje. Participam do debate Maria Elisa Ladeira, coordenadora do Centro de Trabalho Indigenista, Marco Aurélio Luz, representante nacional do Conselho Consultivo do Instituto Nacional da Tradição Afro-Brasileira, e Ricardo Kubrusli, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ligue para a gente e participe você também ao vivo do Salto para o Futuro. O nosso telefone é 0800 21 6689. Se você preferir participar por e-mail, pode escrever para salto@tvabrasil.com.br. Em quase uma década, a população indígena cresceu 1,6% ao ano, segundo o IBGE, resultado da afirmação da identidade dos diferentes povos indígenas. São mais de 200 etnias, falando 180 línguas. Quase 1 milhão. Essa é a população indígena, segundo dados do Censo 2000 do IBGE. Eu sou Francisco Bianco, nome na língua indígena é Xanxa, sou do povo Axenenca. O estado do Acre, na região norte do Brasil, é onde se encontra a maioria dos índios Kaxinawá. Meu nome é Joaquim Paulo de Lima Kaxinawá, da terra indígena Praia do Carapanã, aldeia Mucuripe. O reconhecimento das diferentes etnias indígenas existentes no Brasil ganhou força a partir da Constituição de 1988. Foi instituída uma educação diferenciada que leva em consideração as características de cada cultura, sua história, sua língua. Eu acho que a escola é um ponto de referência de você ter vários contatos da língua portuguesa, de outra cultura, da sua própria cultura. E dentro da sala de aula a gente tem um dia específico que só trabalha na língua indígena. Do Acre para a região do Alto Solimões, no Amazonas. Lá vivem os índios Ticuna. Eles fundaram na cidade de Benjamin Constant a OGPTB, a Organização dos Professores Ticuna Bilíngues. O objetivo é fortalecer a escola diferenciada e assim valorizar a memória, a oralidade e a formação. O Livro das Árvores é um dos resultados dessa política. Esse livro é de grande importância porque aqui conta da história, dos conhecimentos dos ticuna e da nossa árvore que existe, que é a nossa riqueza daqui no Amazonas. Ouvir histórias de quem já viveu muito também faz parte da educação dos ticuna. Eu sempre trago uma pessoa que conhece, sobre a história e levo para minha sala de aula. Aí quando tem algumas exposição da criança que eu faço, aí eu convido esse pessoal da comunidade para vir assistir, a exposição. Nós também tem que anotar, gravar para poder a gente guardar para nossa criança também. Porque às vezes o velho morre e perde uma história que ninguém vai conhecer mais. Bom, começando o programa de hoje, eu gostaria de agradecer aos nossos convidados por terem aceito o nosso convite, estarem aqui no Salto para o Futuro. E a primeira pergunta é para Maria Elisa Ladeira, autora de livros que abordam questões sobre educação indígena, coordenadora geral do Centro do Trabalho Indigenista e órgão que contribui para que se formem nas instâncias governamentais profissionais especializados em educação indígena. Maria Elisa, você me disse aqui um pouco antes do programa começar que você está desde 1973 trabalhando diretamente com os povos indígenas. Quer dizer, nesses mais de 30 anos de experiência, eu queria que você dissesse para a gente quais os principais avanços no trato dessa temática e em que pontos ainda é preciso avançar aqui no Brasil. É um prazer estar aqui, e essa é uma conversa muito longa. Acho que no tempinho aqui do programa não dá para, mas vou tentar reduzir e sintetizar. Vou pegar o vídeo como referência. Tem uma fala do Kaxinawá, do Joaquim Kaxinawá, que ele diz assim: a escola é um ponto de referência para vários contatos entre a língua indígena e a língua portuguesa. Eu acho que esse é o grande desafio da questão da educação escolar indígena. Nós estamos falando de educação escolar indígena, não estamos falando da educação indígena, que é a educação, a transmissão dos conhecimentos que são feitos através das formas próprias de transmissão de conhecimento.
Os povos indígenas no Brasil têm clareza do que eles esperam da escola. Eles sabem que eles precisam dominar uma outra língua, que é a língua do branco. E que essa língua do branco é uma língua que se fala e que se escreve, diferente da língua deles, que é uma língua falada. Eles são povos ágrafos, né? Povos que não têm tradicionalmente a escrita. A escrita vem como uma imposição nessa relação do contato. E ela não é uma imposição que não traga consequências para dentro do grupo. Agora, a escola, que é traduzida para eles como o domínio da escrita, é fundamental. E por que é fundamental? Porque eles esperam desta maneira estar dominando também a relação do contato. Então, a escola tem que sempre ser pensada na relação de contato entre índios e brancos nessa situação. O que mudou? Então, eles têm com muita clareza. Mas as pessoas que são responsáveis pela implementação das políticas públicas, ou mesmo os pesquisadores, não veem isso com muita clareza. Né? Separam esses dois mundos, separam essa coisa e tentam, às vezes, impor determinados ritmos, ou por questões metodológicas, ou por desconhecimento mesmo dessa realidade. Eu acho que mudou muita coisa, né? Mudou, e hoje você tem uma Constituição que reconhece, né, a diversidade, né, dos povos indígenas no Brasil e os seus direitos assegurados, né, de manter e de se reproduzir socialmente na sua diferença, mas ela é pouco, porque ela não avançou naquilo que é o fundamental, que é o reconhecimento desses povos como povos, né, como eles têm direito a uma autonomia política, a uma autonomia, uma autodeterminação que não é garantida e não é reconhecida por isso. Tá ok. Bom, Marco Aurélio Luz, escultor, escritor e autor de artigos sobre cultura negra publicados em jornais e revistas brasileiros e estrangeiros, além de compor, como eu disse na abertura, a diretoria do Instituto Nacional da Tradição e Cultura Afro-Brasileira. Marco Aurélio, a Maria Elisa dizia aqui logo no início da questão dos índios dos povos indígenas que são povos ágrafos, que não têm essa tradição da escrita. E qual o significado, então, te pergunto, da oralidade nessa nossa sociedade multicultural? Bom, o significado é que nós vivemos concretamente numa sociedade que tem essas características. Ela é fruto de uma projeção imperial, e essa projeção imperial se caracteriza por usar meios de comunicação para grandes distâncias, então usa os meios de comunicação, a escrita, basicamente como forma de comunicação, e temos, por outro lado, as comunicações de povos que têm a sua territorialização sem essa ambição imperial. E dentro dessas estão os nossos processos de civilização vindos da África e os que aqui se encontravam nas Américas. E esses povos se caracterizam por uma comunicação direta, intergrupal ou pessoal, mas que exige a presença física do outro. Também ela faz um apelo a todos os sentidos. Ela usa na sua troca de mensagem uma dimensão estética caracterizando uma relação de sentimento e emoção presente na elaboração do saber e na constituição dos seus valores. Já no outro viés, na outra referência, nós temos comunicação através dos meios de comunicação, que não exige a presença do outro, não exige a presença direta. E esse faz através dos meios de comunicação. Então nós temos aí dois sistemas característicos de comunicação, duas formas de comunicação distintas. A desses povos que têm, hoje em dia, marcam o seu direito à existência enquanto tal, preservando a sua identidade, a sua história, o seu contexto cultural, a sua civilização, e de outro também essa dimensão, né, dada uma cultura imperial que se localiza aqui, que tem toda uma dimensão de relação também internacional que se projeta aqui no Brasil, né? Ricardo Silva Kubrusli, poeta e matemático, professor do Instituto de Matemática e do HCTE, História da Ciência, das Técnicas e Epistemologia da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Ricardo trabalha atualmente com História e Invenção do Infinito e suas manifestações no homem. Ricardo, então, qual a relação entre oralidade e escrita? Olha, o mais fácil seria eu dizer que eu não sei nada a respeito de oralidade e escrita, mas refletindo e fazendo um exercício de reflexão de um matemático,
Eu olho para a escrita da matemática e olho para a oralidade da matemática. Depois, se eu tiver sorte, eu saio da matemática. O lugar da escrita é o lugar onde você pode refazer, onde você pode recorrigir. Enquanto a oralidade me soa como uma música, algo que ao ser dito, está dito. É como eu estou falando aqui. Não adianta, se eu por acaso dizer uma bobagem muito grande, ela está dita. Mas também ela se perde rapidamente. E ela pode ser esquecida e reconstruída de outra maneira. Eu acho que elas pertencem a lógicas diferentes. A lógica da oralidade é uma lógica mais ligada à lógica da existência, mais ligada a uma lógica da coisa ser, enquanto é. Enquanto a lógica da escrita é uma lógica mais ligada a uma lógica que tem um parentesco com a lógica científica, que é a chamada lógica do terceiro excluído, a lógica onde a negação da negação é a afirmação recuperada, coisa que na oralidade não há. Quando você nega e renega, você não volta ao seu estado original, você sai para uma outra possibilidade, por uma terceira via, por algo que é inovador. A oralidade, com isso, ela permite a sua execução em grupos e ela permite uma circularidade de pensamento que a escrita não possibilita. Ok. Agora, Maria Elisa, nas culturas grafocêntricas, a gente vê inclusive isso no seu texto, no que consta do boletim dessa série, há uma valorização do escrito em detrimento do falado. Como é que você acredita, por exemplo, que isso pode ter contribuído aqui no Brasil para sufocar expressões culturais indígenas? Veja, na verdade nós temos muito poucos estudos em relação à questão do uso da escrita nas sociedades indígenas, né? Há uma expectativa dos índios de dominar essa escrita pelos motivos que eu falei anteriormente. Mas ela não encontra no interior daquela sociedade, no interior daquela comunidade, um espaço próprio de expressão. Ela tem somente na sua relação para fora, na relação com o exterior. Ela não tem uma função interna em povos que continuam se constituindo como povos ágrafos, onde o sistema, né, onde a língua indígena é uma língua, um sistema vivo, operante. Aí a escrita ela fica somente mesmo quase que na relação, né, com o exterior, na relação com o nosso mundo. O que está acontecendo é que você tem uma imposição em relação à criação das escritas nas línguas indígenas, como se isso fosse a grande conquista do diferenciado, como se você, escrevendo essas línguas, grafando essas línguas, elas pudessem permanecer, né? Quer dizer, o comprometimento linguístico. O Brasil tem mais de 170 línguas indígenas, né? E vão ter outros estudos estão sendo levantados. E há uma preocupação muito grande por parte dos linguistas desse comprometimento linguístico. De preservar essas línguas a partir do momento que elas são registradas. Né? Quer dizer, o Brasil ele corre esse risco porque ele tem uma quantidade muito grande de línguas indígenas diferentes, mas faladas por um número muito reduzido de pessoas. Então, há uma preocupação muito grande dentro da academia com a manutenção dessas línguas. E se passa isso às comunidades, que o importante é que você escrevendo essas línguas, elas correm menos risco de se perderem. E aí é que eu tenho um ponto central que eu venho discutindo há muito tempo, que, na verdade, uma língua, para ela continuar existindo, ela precisa ser falada, né? E então, o que as políticas públicas, o que nós devíamos estar preocupados é criar e multiplicar e possibilitar que os espaços de uso dessas línguas continuassem sendo efetivados, principalmente nos rituais, os espaços dos rituais. E eu acho que isso pode ser estendido para todas as situações. Quer dizer, não adianta ficar só grafando, né, e escrevendo livros. Não que isso, aí é uma outra discussão. Né? A maneira como eles vão se apropriar dessa escrita, vão construir essa escrita, a relação que tem, mas a gente não pode perder aquilo que o Joaquim Kaxinawa falou. A escola, no sentido da escrita, é um ponto de referência para vários contatos, que são esses dois mundos ali. Eu queria saber de você, Ricardo, quais você acredita que são as contribuições da oralidade na manutenção e na renovação de uma língua? É um pouco também do que a Maria Elisa trata no boletim. Que ela dizia, por exemplo, aqui, abordando a questão dos povos indígenas, que é
preciso manter, garantir os espaços dos rituais onde essas línguas são faladas. Com certeza. Na medida em que você, de alguma maneira, impõe ou propõe a escrita à língua falada, você modifica a língua percebida dentro da pessoa. As pessoas que estão falando uma língua, elas têm um modo de pensar da língua. Eu volto à questão da lógica, que é uma questão que eu acho que passa por detrás dessa coisa toda. A lógica da língua falada é uma lógica que vai ser, de alguma maneira, modificada e quebrada na medida em que eu me obrigo a escrever essa língua. Então, o que resulta daí é uma outra coisa. É uma outra coisa que não é mais aquela língua e as tradições que aquela língua guardavam são modificadas e são substituídas por novas tradições, por novos eventos que acontecem na língua escrita que já não querem dizer a mesma coisa. Claro que é alguma coisa interessante na medida em que você, de alguma maneira, cria uma memória, cria uma coisa preservada, mas toda vez que você cria uma memória, você materializa. Memória é muito parecido com matéria, matéria mesmo, coisa. Quando uma memória é estabelecida, é como se colapsasse uma ideia que vagava pelo ar e ela se torna uma coisa dura, uma matéria, uma coisa sensível de outra maneira. Então eu acho que você perde um mistério e ganha uma substância. Tá certo. Bom, depois do intervalo Preservação de Tradições, você passeia com a nossa equipe por algumas comunidades remanescentes de quilombos. Até já! As comunidades quilombolas, formadas por descendentes de negros escravizados, mantêm vivas as tradições de seus antepassados. Vamos conhecer algumas dessas tradições na reportagem. Elas são aproximadamente 2.000 em todo o país, segundo o levantamento do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. As comunidades remanescentes de quilombos, como em Castelo, a 35 quilômetros de Alcântara, no Maranhão, mantêm vivas as tradições de seus antepassados. Brincando e ouvindo histórias, as crianças têm contato com suas raízes. Eu vou lá, eu conto. Tem vezes que eles estão aí no meio do campo brincando. Vem cá, comadre Rosa, vem aqui dizer assim, um caso, assim, uma brincadeira, eu vou com tudo direitinho para eles. Na minha infância não tinha isso. Não tinha. Era só trabalhar para a roça e para a pescaria. Não tinha essa brincadeira, não, que tem hoje. Em Tijuaçu, distrito do município de Senhor do Bonfim, distante 370 quilômetros de Salvador, não é diferente. Desde cedo, as crianças conhecem as histórias da comunidade que já foi um quilombo. E esse domínio oral, quando ele não é passado das gerações mais recentes para as gerações mais recentes, pelas gerações que as antecederam, vai acontecer o quê? Essa história se perde. Eu vim de Tijuaçu, bateu o samba de lá o povo daqui com toda a aproximação com a comunidade faz parte do currículo da primeira escola desta região em Paraty, no sul do estado do Rio de Janeiro. A escola atende a 106 crianças, a maioria descendentes de africanos escravizados. E isso que a escola traz pra gente, né? Ela procura incentivar as crianças a estudar a importância da educação, a importância da identidade da comunidade e até mesmo a questão da preservação da nossa cultura. No quilombo da Fazenda São José da Serra, em Santa Isabel do Rio Preto, distrito de Valença, também no estado do Rio de Janeiro, manter antigos costumes é uma tradição que começou em 1830. Esse tambor mesmo aqui, esse aqui é um tambor. Isso aqui tem mais de 130 anos. O nego velho furava isso aqui a fogo, ia pra mata e perfurava isso aqui, levava 6 meses para construir um tambor desse. Na fazenda, os jovens estudam, trabalham e contribuem para a preservação de saberes passados de geração para geração. O que o quilombo significa para você? Significa nossa vida. Olha, eles são muito conscientes, né, com a cultura, então nós preservamos mesmo, nós levamos isso. O dia que o jovem nasce aqui na comunidade, a gente faz questão de dar uma volta nele, dançando com ele no colo, para ele sentir, né, o gostinho do jongo.
é que faz o nego na fazenda do senhor? O que é que faz o nego na fazenda do senhor? O senhor mandou embora, por que que nego voltou? O senhor mandou embora, por que que nego voltou? Bom, nós recebemos aqui um fax do teleposto do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, em Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro. Obrigado pela participação a Tânia e a Simone da Silva, que nos enviaram a pergunta. Marco Aurélio, elas querem saber, sabendo da dimensão da linguagem africana no Brasil, como a escola pode resgatar esses conteúdos? Por exemplo, elas dizem que estão com um projeto em andamento sobre a cultura afro-brasileira e gostaria de sugestões. Bom, eu participei de um projeto chamado Mini Comunidade Obabi, realizado pela Sociedade de Estudos da Cultura Negra no Brasil, SECNEB, no terreiro do Elias Chopofonjá, em Salvador. E essa experiência tinha por fim exatamente esse desafio do contato, expresso por Mãe Aninha, que foi Iolorixá Obabi, fundadora da comunidade, que declarava que queria ver as crianças de hoje, no dia de amanhã, de anel no dedo e aos pés de Xangô. Quer dizer, claramente, de anel no dedo é uma referência à possibilidade da escola dar instrumentos para que a comunidade se fortalecesse com esses instrumentos da escolaridade numa sociedade em que a escolaridade tem uma dimensão na política organizacional muito grande. E de outra, ao anel de Xangô, porque isso é para fortalecer a comunidade como um todo, visando ao retorno para a comunidade, visando um retorno para a própria continuidade da tradição. Nós vemos o tempo todo ali que a força da comunidade afro-brasileira está na sua própria tradição, na sua própria civilização, nos seus próprios valores, onde a religião tem uma importância muito grande, que o Estado não reconhece, de certa forma, que a cultura, a civilização dessas comunidades tem a sua ancoragem, a sua fonte nos valores sagrados, nos valores da religião. Nós vemos ali que o atabaque, por exemplo, o tambor, tem uma presença muito grande. Na nossa tradição, o atabaque é um instrumento que gera comunicação com o sagrado, que permite a comunicação com o sagrado. Ele é uma entidade, ele também recebe oferendas. Ele proporciona essa comunicação que permite, né, apaziguar a angústia existencial dos seres humanos através da elaboração de mundo contida na religião. Então, primeiro nós temos que defender esses valores que estão aí presentes, as linguagens que estão aí presentes e que se desdobram. Nessa experiência educacional, nós usamos os contos da comunidade, contos que se referem aos valores da tradição e à linguagem, expressa esteticamente em música, em dança, em figurinos, que são também formas de leitura simbólica, porque um símbolo que estão usados aí também, se você lê, você interpreta. Não é uma só leitura gráfica que é uma forma de ler. Você lê também a simbologia. E a tradição africano-brasileira é plena de símbolos, ela é eminentemente simbólica e fala muito de conceitos, a representação de conceitos. E esses conceitos se usam por todos os sentidos. Então, mesmo, por exemplo, o sentido do paladar, né? Você usa na culinária litúrgica, por exemplo, você classifica, você usa uma loja de classificação. A comida do orixá, por exemplo, o batalá, não é mesmo aqui de Oxum, ela tem textura, sabor, cor, olfato, tudo ali, e a sua própria disposição estética está falando, está dizendo a sua hierarquização, a sua sociabilização que ocorre naquele momento. É uma situação muito complexa, muito diferente, mas já aponta, vamos dizer assim, para uma mudança no sentido de incorporar uma ordem de valores, de legitimar esses valores, de respeitar esses valores, para que eles possam possibilitar um acolhimento melhor das crianças emergentes dessas comunidades. Ok. Temos agora a participação por telefone da Maria José do Maranhão. Tudo bom, Maria José? Tudo bom, boa noite. Sou Maria José Barreto, do teleposto de Bacabal, Maranhão. De que maneira acontece a formação do professor para trabalhar de forma prática com alunos a conscientização, valorização e aceitação do índio em nossa sociedade, sem que ele despreze suas raízes culturais? Então, Maria Elisa, você trabalha com essa área, está até feliz com a pergunta. Como é que você pode responder, Maria José? Maria José, boa noite. Olha, Maria José, se você está trabalhando com as populações ali, Bacabal, Maranhão, eu conheço bastante, eu trabalho com os povos Timbira, que estão ali naquela região de Barra do Corda.
Amarante, Montes Altos, né? E se você trabalha com os povos indígenas mesmo, esse é um problema menor para você, porque você está lidando com eles e você deve valorizá-los em todas e possibilitar que eles falem o tempo inteiro na sua própria língua e você vai perceber que a frequência, né, nas salas de aula oscila e isso tem a ver com as atividades que são feitas nas aldeias. Agora, se você é professora e está trabalhando com a população, né, das cidades ou ali do sertão mesmo, eu acho que deve ter cuidado com algumas coisas. Primeiro, os índios não são coisas do passado. Os índios estão no Brasil, né, vivem nesse mundo contemporâneo nosso, eles não são coisas do passado. Eles não são a pré-história, não são a pré-história nossa, da nossa humanidade. Eles têm maneiras de viver, de pensar o mundo, de se organizar socialmente e que nós chamamos que eles estão no Brasil porque assim queremos, né? Porque eles também estão em outros lugares. Por exemplo, os ticuna que passaram ali, que você viu no primeiro módulo, são 32 mil aproximadamente no Brasil e 35 mil morando na Colômbia. Quer dizer, nós cortamos esses povos, né, e dizemos que são os índios do Brasil, né, mas na verdade eles são povos e que estão divididos por questões de Estado. Mas voltando, então, eles não são coisas do passado. Eles não são todos iguais. Isso é muito importante que você referencie. Não só em termos do tempo de contato, quer dizer, nós temos índios com muito pouco tempo de contato, nós temos índios com muito tempo de contato. Desculpa, contato que você disse, contato só para ficar claro, contato com a sociedade. Okay. Né? E nós temos ainda povos que não têm contato nenhum no Brasil. Você tem mais de 30 povos que a FUNAI sabe a localização deles e que eles não têm o contato. Então tem essa diversidade que possibilita que cada um desses povos criou a sua própria estratégia política e linguística na relação com o branco. Eles não são iguais do ponto de vista cultural. Você tem aqui 170 línguas, você tem grandes famílias e troncos linguísticos, os que mais a gente conhece são os tupi, né? Pois é, tem o pi, G, aruaque, aqueles que você viu lá eram aruaque e pano, né? Os G são os chavante, os caiapó, os timbira, que estão ali no Maranhão, né? São G. E tem os tupi, que é o que viviam aqui na costa, e tem um número muito grande de tupi no Brasil inteiro, né? Fora isso, tem os aruaque, terene, aruaque, macuxi, aruaque. Os tupi, por exemplo, nós incorporamos o tupi no português. Todos os nomes de bicho com que a gente fala são nomes tupi, né? A gente fala que índio mora em oca, taba, né? E é isso que os livros escolares passam, mas na verdade isso é um engano. Ali no Maranhão também tem os Teneterrara. O Teneterrara, os Guajajara, é um povo de língua tupi, né? Então, desculpa te interromper, mas só para a gente já ir concluindo, Maria Elisa, conhecer essa diversidade é um passo fundamental para o professor e para se pensar a formação dos professores. Então, todos os materiais que você for utilizar, você tem que estar tratando disso, com a diversidade desses povos, que eles não faltam nada, não é porque eles não têm um domínio tecnológico que nem o nosso, né, de determinadas coisas, que eles são menos do que nós ou estão mais atrasados, eles resolveram internamente e por isso estão aqui, né, no mundo contemporâneo, junto conosco. Ok, temos agora, Ricardo, a pergunta da Patrícia Nogueira, de São Paulo. Obrigado, Patrícia, pela participação. Ela quer saber como as entrevistas podem ser utilizadas para enriquecimento das aulas. Você acha que está aí um instrumento importante que o professor pode utilizar para poder desenvolver atividades? Com certeza, as entrevistas são instrumentos importantes para o professor na sala de aula, mas o professor deve tomar cuidado que, mais uma vez, quando você interage com o diferente, você atrapalha o diferente. E você recebe uma mensagem, quer seja através de uma entrevista, quer seja através de qualquer tipo de observação, o que você colhe não é aquilo que é. Talvez aquilo que é nem exista de fato, mas com certeza o que você colhe é diferente do que é. Então você deve ter sempre isso em mente. Eu vou voltar um pouco ao que o Marco Aurélio falou.
que eu fiquei muito emocionado mesmo quando você falou que o atabaque conversava com o sagrado. E eu acredito e sei que o atabaque conversa com o sagrado. Então o atabaque passa a ser um ser vivo, um ser que tem uma vivência de poder conversar, de poder interagir com o sagrado. E é interessante que se você olha agora do ponto de vista científico, do ponto de vista da ciência que domina os dominantes, você vai ver que o atabaque ele reduz-se a um reverberador de ondas sonoras que pode ser transformado em número. Então olha só que coisa absurda a gente transformar o mistério da conversa do atabaque com o sagrado em números, como se fosse possível transformar as coisas em números. E é claro que em muito menor grau, as entrevistas, toda vez que você faz uma entrevista, você vai a um lugar e colhe informações, você de alguma maneira está influenciando no que você obtém. Então a gente tem que tomar cuidado em tentar filtrar ao máximo o nosso desejo para que o desejo das populações que a gente está interagindo apareçam com mais vigor. Certo. Quem participa por telefone agora do Salto para o Futuro é o James, do Tocantins. Olá, James. Olá, boa noite a toda a equipe do Salto, professores convidados e cursistas em todo o país. Queria parabenizar a produção do Salto pelo belo cenário aí. Meu questionamento é o seguinte: como devemos proceder ao pensarmos em propostas educacionais relativas à aquisição da escrita pelos povos indígenas, para conciliar a necessidade que essas comunidades têm de se alfabetizarem via língua portuguesa, a fim de se inserirem enquanto cidadãos ativos em todas as áreas de atividade social, como também na língua materna, objetivando preservar, através de registros escritos, sua língua, sem corrermos os riscos de perdermos essa diversidade linguística ainda presente no território nacional, como acabou de afirmar a especialista aí, dizendo que tem mais de 170 línguas em todo o país, né? Boa noite, até a próxima. Então, Maria Elisa, e toca aí de novo na sua área. Como é que é possível preservar essas línguas, essas 170, 180 línguas faladas por indígenas no Brasil e, ao mesmo tempo, inserir também nesses povos a língua nacional? Olha, lógico que não existe uma receita pronta, mas, primeiro, esses povos têm que ter a sua possibilidade de reprodução física e cultural garantida. A isso está ligado à questão da terra. Índios, se eles não tiverem, esses povos, se não tiverem territórios demarcados que possibilitem a eles continuar mantendo e transmitindo seus conhecimentos. Quando a gente fala de transmissão de conhecimento, às vezes a gente fala assim, bom, mas como que se dá isso? Eu vou ler? Para nós, se a gente não aprender, não leva um livro na escola, a gente não sabe como é que vai transmitir esses conhecimentos. Não é o caso. Esses conhecimentos são todos transmitidos no desenvolvimento de todas as atividades. Quando você sai para pescar, quando você sai para caçar, quando você deixa de usar uma zarabatana, você está deixando de usar não só a técnica do feitio da zarabatana e de todas aquilo que cerca a produção, né, da zarabatana, que é uma arma, mas você também está deixando todas as técnicas de caça, né? Então, na verdade, a transmissão dos conhecimentos, né, numa sociedade oral, ela dá pela imitação, pela memorização, pela repetição, né, que são geralmente características não muito valorizadas na nossa escola, né? E então, que chega ali. Agora, a escrita, especificamente, que você falou, uma língua não deixa, ela não continua existindo porque ela é escrita. Se fosse assim, o latim continuava sendo uma língua vigente, né? Porque ele era escrito, e ninguém fala latim. Então, não é esse o argumento que se deve usar para a escrita das línguas indígenas. Essa discussão são discussões que são levadas com os próprios professores, com as próprias organizações indígenas, com as próprias comunidades, que estão encontrando nessa relação de contato as suas próprias estratégias, linguísticas inclusive, né? Então, eu acho importante, sim, eles podem estarem discutindo a criação de uma grafia na sua própria língua, né? E acharem uma forma que ela possa ser, mas não com a ilusão ou com a expectativa de que daí essa língua vai continuar existindo, né? Outra coisa, a maneira e a forma como você guarda e transmite os conhecimentos através da escrita não é da mesma forma que através da oralidade. Eu acho que todas as sociedades têm as suas tradições orais, né? Nós também temos as nossas brincadeiras de roda, todas as mil outras situações.
Mas esses povos, eles transmitem tudo através da oralidade. Então, o seu conjunto de mitos, o seu conjunto de cantos, eles guardam um conhecimento em relação ao meio ambiente, em relação ao sobrenatural, e isso não se passa através da escrita, né? Você pensa que são sociedades que têm um movimento cíclico, onde a mudança, o tempo é um tempo cíclico, onde a mudança não encontra brechas. Não é que quando você está repetindo, você sempre seja o mesmo. Elas não estão paradas no tempo, essas sociedades. Mas elas têm uma forma de resistir à pressão da mudança, de que elas, nesse recriar o sempre o mesmo, as mudanças ocorrem, mas elas não são problematizadas no seu cotidiano. E é isso que a escrita vai introduzir. A escrita cria um corte, né? Ela possibilita um outro tipo de temporalidade, ela possibilita uma outra relação interna. Por isso que essas sociedades têm uma resistência muito grande à escrita. Elas acabam incorporando, sim, a escrita, sabem da importância da escola, começam a criar suas grafias na língua, acreditam nos nossos discursos, mas internamente esse espaço não tá garantido. Faltam muitos estudos ainda. Obrigada, James. Bom, as memórias e histórias dos moradores de um sítio no sertão da Paraíba ganharam as telas de cinema no ano passado. E depois do intervalo, vamos conhecer um trecho da mais recente produção do documentarista Eduardo Coutinho. Até já! O Fim e o Princípio. Esse é o nome do documentário de Eduardo Coutinho, que conta as histórias de vida dos moradores de Araçás, sítio localizado em São João do Rio do Peixe, no sertão da Paraíba. Coutinho e sua equipe viajaram para lá sem fazer qualquer tipo de pesquisa prévia, numa espécie de aventura cinematográfica, sem tema e sem locação definidos. O resultado dessa busca é um rico registro de memória. A gente confere agora um pequeno trecho do documentário. Quem tiver aqui é sal para o gado. Aqui é sal para o gado. Aqui é semente de jirimu para plantar. Aqui é uma lembrança da minha mãe, uma saia que eu achei de uma casa dela que caiu. Guardei isso aqui, é a lembrança, se fosse ouro, ó. Velho, aí eu digo, mamãe, isso daqui é a lembrança da senhora que eu vou guardar. Vou guardar. Se for os ouro, eu guardei direitinho, que ela me deu, uns ourinhos. Mas aqui eu vou guardar como lembrança, que ela precisa você ver. Agora, aqui você vê o retrato do candidato, tá aqui. Daqui a um ano a gente volta. Vem mesmo. O filme é pronto. O senhor vai estar forte aí? Se eu não morrer, eu tô vivo. E digo a vocês que eu prometo vocês comer um carneiro aqui. Tá legal. Diga você com consciência. Olha, hein? Eu? Vou lhe cobrar, hein? Pode ficar certo. Se eu tiver vivo e se morrer, reza um Pai Nosso, porque ele merece rezar quem morre. Bom, Marco Aurélio, nós recebemos aqui um e-mail da Tereza, do NTE de Chapecó, de Santa Catarina. Obrigado, Tereza, pela participação aqui no Salto. Ela quer saber, para romper com os limites existentes entre o mundo primitivo e o mundo civilizado, quais ações deveriam ser postas em prática nas escolas e a quem compete a iniciativa, já que estamos constantemente, diz aí a Tereza, discutindo a inclusão social. Olha, essas categorias de primitivo e o... Como é? Civilizado. Ela disse primitivo e civilizado. Eu não sei a que ela se refere, entendeu? Quer dizer, se refere ao eurocentrismo, ao etnocentrismo, de colocar-se assim, está equivocado. Hoje em dia, nós sabemos, e a nossa colega ali insistiu, da contemporaneidade dos povos indígenas, das civilizações, de diversos povos, e todos têm direito à existência e são contemporâneos. Estão aí na contemporaneidade. Você vai daqui para o Xingu, você não está no outro tempo, você está no mesmo tempo, no aqui e agora. Agora, em relação a esse tempo, eu digo o seguinte, a capoeira tem um verso que diz assim: "Ei, volta do mundo, camarada, ei, mundo da volta, camarada." E aí vai, no ritmo da capoeira, essa roda,
ela faz parte de vários contextos da tradição africana. Ela é uma roda, uma dramatização metafísica do tempo, né? Do tempo no seu movimento. Essa roda metafísica, essa roda ontológica que fala do tempo, da temporalidade, da circulação da vida, da existência, do existir, né? Ela é muito diferente da concepção que nós temos da roda usada tecnicamente dentro das sociedades imperialistas, das sociedades que querem impor, de se achando que são as únicas civilizadas. E essa roda é a roda do trem de ferro, das conquistas, entendeu? Da destruição de vários povos, eles adentrando pelos territórios dos outros, entendeu? Acabando com esses povos através dessa roda. É a roda dos aviões que voam para jogar as bombas atômicas em cima dos outros. É essa roda da civilização do automóvel que está aí, entendeu? Criando cidades e todos em torno dessa roda, dessa civilização, dessa tecnologia que quer ser imperial e os outros que não têm essa ambição dessa roda são colocados de uma forma completamente pejorativa no contexto desse discurso. Então nós temos que rever tudo isso e ver o valor do ser humano. O valor do ser humano está numa sua plenitude diante do existir, no plenitude diante do existir, de elaborar a vida, de contemplar a vida, com uma outra dimensão que não é esse assodamento do ter, da acumulação incessante, entendeu, de bens, destruindo a natureza, acabando através da exploração do trabalho de vários povos em vários contextos. Então, nós temos que fazer uma revisão conceitual disso tudo, uma revisão para partirmos de um ponto de vista o direito à existência de todos os povos e abrir a nossa percepção para a diversidade cultural, para a diversidade civilizatória, para a diversidade de todos os povos que têm o seu direito à existência própria. Certo. Agora, Maria Elisa, pensando um pouco na escola agora, você fala da questão de oralidade, escrita, você disse ainda há pouco também que certas características de sociedades que valorizam mais, de povos que valorizam mais a oralidade, não são muito bem vistas na nossa sociedade. Pensando na escola, quais são as principais dificuldades para se associar oralidade e escrita, para que ambas possam ser valorizadas? Você está perguntando nas nossas escolas? Nas nossas escolas, pensando nas nossas escolas. Pensando um pouco o que a Tereza diz e da questão da inclusão social, de trabalhar com essa diversidade, por exemplo. Eu acho que o mundo, na verdade, eu acho que a escrita, ela está, lógico que mudou, né? Mas a relação com a palavra escrita, ela está num outro momento. A escrita hoje ocupa uma outra função. Hoje nós somos uma sociedade mais oral, né? Não só essa oralidade influenciando na forma escrita de uma maneira brutal, que a gente tenta não reconhecer, mas que quem tem filhos e olha, eles escrevendo na internet, criando palavras novas, comendo essas coisas, e a gente dizendo como se fala, e a gente tentando corrigi-los, né? E em vez de corrigi-los, verificar que essa vai ser a tendência mesmo. Antes, a comunicação, o que a escrita permitiu foi que a comunicação se desse através de um espaço e de um tempo, né? Assim, linear, enquanto que a oralidade ela tem uma transmissão de informação que é vertical, né? Porque ela exige a presença do outro, como o Marco falou, e é de pai para filho, de avô, assim, exige de um por um. A escrita possibilita esse corte. E agora nós não temos, nós temos a televisão, entendeu? Nós estamos aqui falando, as pessoas estão nos escutando, né? E eu acho que cada vez mais as pessoas, esses meios de comunicação, né, que valorizam, que estão dando a oralidade em outros espaços, ela tem um outro lugar. Agora, nas escolas, o que se tem mesmo com as crianças é falar, contar, né? Ter o máximo de possibilidade de que elas percebam esses espaços, né? A norma culta é importante, sem dúvida, mas ela não pode ser tão indicadora de segregação como ela é na nossa sociedade, né? Você identifica as pessoas pela maneira como ela fala, pela maneira como ela escreve, né? Então a gente tem que também estar aberto a esses vários falares, né? Ninguém fala errado. Você pode escrever de uma forma que não é a forma culta, mas a fala, ela não é errada. Né? São maneiras regionais e que têm que ser valorizadas. Então... Certo. Agora a gente vai ouvir a pergunta da Ana Miriam, aqui do Rio de Janeiro. Tudo bom, Ana Miriam? Tudo bom, boa noite. Minha pergunta é,
Eu sou do teleposto de Rio das Ostras. Minha pergunta é: como valorizar a oralidade estando em uma sociedade grafocêntrica onde se prioriza a escrita? Ok, Ana Miriam, obrigado pela sua participação. Bom ouvir vocês aqui de Rio das Ostras, aqui no Salto para o Futuro. Participe mais vezes. Então, Ricardo, como é que é possível valorizar a oralidade numa sociedade grafocêntrica como a nossa? Eu acho que a primeira coisa a fazer é tentar quebrar esse grafocentrismo da nossa sociedade. E, embora eu seja uma pessoa muito crítica com os progressos da ciência, do jeito que elas são feitas, a internet, que é uma das coisas que chegaram para tomar conta mesmo da nossa sociedade, ela promove um certo encontro entre oralidade e escrita. Quando você falava da maneira quase revolucionária de se escrever através da internet, onde você tecla e aquelas palavras são feitas muito sonoramente, totalmente desrespeitando a língua culta, isso já traz duas dicas interessantes. Uma é o desrespeito. O desrespeito é tão importante quanto o respeito, né? O respeito sozinho, ele pode se cristalizar numa coisa imperativa que volta à roda industrial, à roda científica, a roda perfeita, aquela que é dada pelo número π, né, a roda que invade e que destrói, e em contrapartida com a roda do círculo que não é perfeito, da roda da capoeira, que é muito bonita essa imagem mesmo. Então eu acho que a gente deve, primeiro, criar rodas de fala, criar conversações. E se não houver outro jeito, que sejam até conversações eletrônicas. Mas eu acho que é possível se reunir dentro das salas de aula, fora da sala de aula, e conversar, bater papo, quebrar um pouco com o formalismo que, de alguma maneira, colapsa sempre na escrita, né? Em vez de o professor chegar e dar uma prova escrita, converse com os alunos. Como avaliar? É mais difícil? Mas é sempre possível. E será que é tão importante avaliar e classificar o primeiro, o segundo, o terceiro? Será que é necessário isso mesmo para uma sociedade que a gente deseja? Fica aí a pergunta para o nosso cursista que está nos assistindo. Bom, estamos chegando no finalzinho do Salto para o Futuro. Agora a gente vai ouvir as considerações finais dos nossos convidados, começando pelo Marco Aurélio. O que você destaca do que a gente discutiu no programa de hoje, para quem está nos assistindo? Bom, eu acho que eu destacaria a importância de que a oralidade não é apenas uma comunicação de, como chamam aí, boca a orelha, de tradições que são apenas memorizáveis e contadas ou narradas. A oralidade é uma comunicação que envolve contextos de civilização muito antigas, civilizações que têm muitos e muitos anos, que a África é o continente que é o berço da humanidade, é o berço das civilizações. As suas elaborações de mundo, de existência, têm um fundamento que é uma coisa que extrapola muito o entendimento que o europeu tem, que é uma civilização muito mais nova. Então nós temos que respeitar a antiguidade dessas civilizações, também os povos das Américas, mas como eu estou mais centrado na minha inserção no contexto africano, eu, como vivo em contexto de tradições de uma elite de civilização, que é o contexto da tradição religiosa afro-brasileira, dos cultos ancestrais, dos Egumbabá e tudo mais, então eles trazem uma riqueza de cultura muito importante. E é aí que eu compreendo a oralidade. Ok, obrigado. Agora vamos ouvir as considerações finais da Maria Elisa. Eu não sei nem o que falar. O que você destaca? São tantas coisas assim que fica um pouco... Mas assim, aí vai um alô para vocês, né, que estão ali lidando no seu cotidiano, com as escolas, com os seus alunos, e não sabem muito bem lidar. Que Brasil indígena é esse que a gente desconhece, né? O Brasil é muito mais indígena do que ele supõe. Hoje a gente coloca sempre a questão entre brancos e negros. As políticas, parece que os índios não existem, só existem aqueles que estão aldeados. Na verdade, há todo um movimento muito grande existindo hoje, por isso que os dados do IBGE, que o Murilo coloca no começo de 700, quase 1.780.000, que foi no ano de 2000, na verdade é porque você começa a ter uma valorização da indianidade. Então as pessoas que antes diziam,
Ah, eu sou pardo, eu não sou, né? Não reconheciam a sua ancestralidade indígena, passam a se reconhecer. Só para vocês saberem, o Mato Grosso do Sul é o segundo estado em termos de população indígena, o Amazonas é o primeiro. Né? Então eu acho que isso muda, e isso faz com que as políticas públicas tenham que lidar com duas situações diferentes. Uma coisa são as políticas voltadas para os povos indígenas que têm um território garantido, que tem. E outra coisa são as políticas que devem afirmativas, aí sim políticas de inclusão e afirmativas, como no caso dos negros, dos afrodescendentes, para aqueles povos que se reconhecem como indígena. Okay. E é o que acontece na América Latina e, quiçá, daqui a 10 anos vocês vão estar fazendo esse programa e muitas mais pessoas vão estar reconhecendo. Se Salvador é a capital negra, Belém, Manaus pode ser a nossa capital indígena. Ok, tá certo, Maria Elisa. Obrigado. Ricardo, por favor, suas considerações finais. Vamos lá. Como todos nós sabemos, nós vivemos numa sociedade que é valorada e regulada pela ciência. Hoje em dia, o conceito de verdade está intimamente ligado ao conceito de ser cientificamente provado. Inclusive nos jornais, das 8 horas da noite, de quase todas as TVs, toda vez que alguém quer dizer que alguma coisa é verdadeira, diz que foi cientificamente provado. E nós precisamos quebrar com isso. Quebrar com essa ligação entre ciência e verdade. Ciência é um ponto de vista, geram algumas verdades, mas durante anos e anos, desde o século XVIII até hoje, dessa insistência científica, não conseguimos transformar as nossas sociedades em sociedades melhor. Não respeitamos as sociedades que vivem junto com a gente e criamos uma ditadura horrorosa, que é a ditadura da ciência. É preciso revalorizar isso e é preciso dar chance ao mistério, para que o mistério realmente tome conta da gente novamente. Nós precisamos de mistério. Ok, Ricardo, obrigado. O Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Eu agradeço as presenças da Maria Elisa Ladeira, coordenadora do Centro de Trabalho Indigenista, do Marco Aurélio Luz, representante nacional do Conselho Consultivo do Instituto Nacional da Tradição Afro-Brasileira, e do Ricardo Kubrusli, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Obrigado também a você, cursista, pela parceria de sempre. No programa de amanhã, vamos falar sobre os múltiplos significados da memória no processo educativo. Gostou do tema e ainda não tem o boletim dessa série? Não tem problema. Os textos estão na nossa página na internet. O endereço é www.tvabrasil.com.br/salto. A gente se vê amanhã. Salto para o Futuro, 15 anos parceiro do professor.